Olá, boa tarde. Hoje nós iremos fazer a correção da aulinha de ontem referente à história, tá certo? A página do nosso livro é a página 196, essa daqui que apresenta essa imagem, e a gente tem que ler o texto para responder as questões seguintes, tá certo? Na quarta questão, ele quer que você diga os patrimônios que o texto citou, que o texto falou, tá certo? Eu vou ter aí casarões, museus, falou também sobre parques, igrejas, tá certo? Só colocar aí na quarta questão. Na quinta questão, ele quer que você diga, de acordo com o texto, como a jornada do patrimônio pode ajudar na preservação dos patrimônios, tá certo? É importante perceber que o conhecimento da população vai ajudar a fazer essa preservação. Então, uma opção poderia ser colocada o conhecimento da população. Quando eu conheço sobre o patrimônio, fica mais fácil de eu ter cuidado, preservar, tá certo? Na sexta questão, é uma resposta pessoal. Por quê? Ele quer saber se você concorda com essa ação, se ela é importante para preservar o patrimônio de uma cidade. Sim. Por que é importante? Quando eu conheço sobre um lugar, eu vou aprender a valorizar, a cuidar daquilo. Por isso que é tão importante, tá certo? Mas aí é uma opinião sua. Coloquem aí. Vamos para a próxima página. Página 197, era essa que tinha um quadrinho. Ele queria que você pesquisasse, né, sobre um patrimônio material da nossa cidade e colasse a foto aqui ou desenhasse, tá certo? E depois anotasse as suas conclusões. Está sendo bem preservado? Dependendo da foto ou do seu desenho, você olha como é que está a característica e diz, foi preservado, está sendo bem cuidado, mantido, tá certo? Sétima questão é um desenho ou uma colagem, para quem conseguir. Na página seguinte, é a oitava questão, da página 198, ele quer saber, de acordo com esse texto aqui, ó, qual ação poderia ser realizada pelo governo para preservar os patrimônios? O que o governo pode fazer para preservar esses patrimônios? Eu coloquei aqui tombamento e preservação. Por quê? Quando o governo faz o tombamento, ele vai se encarregar de fazer a manutenção daquele local, manter as estruturas características, não fazer reformas que prejudiquem aquela estrutura, tá certo? Eu não posso transformar, derrubar tudo e construir uma coisa nova. Eu tenho que manter intacto com as características daquela obra, tá certo? Então, tombamento e preservação seria importante. Questão de número 9, essa daqui, ó, ele quer saber que tipo de ação os cidadãos podem realizar para preservar os patrimônios da nossa cidade. Como é que a gente pode preservar? Eu coloquei aqui no quadro que uma maneira de preservar é cobrar dos governantes. Se cobrarmos, a população cobrar, vai ter uma melhoria sempre, tá certo? Vamos para a página 200. A página 200 era essa daqui, ó. Ele pedia para você observar as imagens. Na folha anterior também tem ainda a imagem. E a primeira questão, ele quer saber quando as imagens foram produzidas. Era só olhar na legenda. 1784, 1853 e 2017, ok? Vamos para a próxima. Na questão de número 2, ele pergunta, as imagens representam o mesmo local? Se essas imagens seriam o mesmo local? Sim, é o mesmo local, tá certo? Na questão de número 3, ele pergunta, atualmente, hoje, o que funciona nesse local? É só a gente vir olhar aqui para a atual, né? Mais próxima do nosso ano. Hoje, atualmente, é o Museu da Inconfidência, tá certo? Na questão de número 4, ele quer saber se antigamente essa construção também era um museu?
Não, ó, não. Antigamente era casa de câmara. A gente consegue ver pela legenda das fotos, tá certo? E a quinta e última questão, ele quer saber se as características da construção foram preservadas. Se a gente olhar bem nas imagens, dá para perceber que sim, mantém a mesma estrutura, o sino, o relógio, tá certo? Mesma estrutura, então, sim, eu consigo perceber o relógio, o sino e outras estátuas, tá certo? Então, foram preservadas sim. Então, por hoje é só e amanhã tem mais correção. Um abraço!